Boa tarde a todos. Nesta segunda-feira, dia 15 de junho, mais uma semana de muito trabalho na educação. Queria agradecer a presença de cada um de vocês aí conosco, nessa videoconferência com um tema muito importante, como aumentar e manter o engajamento dos estudantes nos estudos, em particular no nosso centro de mídia. Nós temos uma convidada especial que vai estar falando para nós hoje, a Letícia. Cadê a Letícia? Letícia? Abre aí o seu microfone, Letícia. E agora? Funcionou? Tudo bom? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu não estou te ouvindo, Letícia. Tá? A gente espera agora sim. Agora sim. Tudo bom? Muito bem, Letícia. Muito Olá. Obrigado pela presença. Imagina. Eu vou ler aqui o seu currículo para os nossos professores que estão conectados, também nossos diretores e diretoras pedagógicos, supervisores, PCNPs, dirigentes, enfim, todos que estão aí conectados. A Letícia Guimarães Laile tem um longo currículo. É cofundadora da Camino Education e diretora da Camino School. Tem vasta experiência em ensino, especialista em currículo e preparação de professores para o século XXI. Ela é responsável pela adaptação do programa Compasso Socioemocional à Escola Brasileira e coordenadora do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Integral de Professores do Instituto Singularidades. Né? Eu já estive lá, Letícia, dando uma aula no Instituto Singularidades. Letícia também foi diretora de Currículo, Avaliação e Formação de Professores da Somos Educação, elaborando estratégias para projetos de larga escala que apoiassem instituições e escolas parceiras em seu desafio de transformação com qualidade. Letícia é mestre em Currículo e Ensino pelo Teachers College da Columbia University. Belíssimo currículo. Letícia, muito obrigado pela sua presença conosco hoje. Essa videoconferência é uma videoconferência dentro de um programa que nós estamos desenvolvendo nessa fase da pandemia, que nós chamamos de Projeto Acolhimento. Já tivemos 4 videoconferências, a sua é a 5ª, e eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, apenas te situar, né? Nós estamos... Foi muito oportuno o tema agora, porque nós estamos exatamente num esforço de toda a rede para aumentar o nível de engajamento dos nossos estudantes e para manter o engajamento deles. Só para te situar também, nós começamos a educação remota no dia 27 de abril, cumprimos a primeira etapa da educação remota, usando o aplicativo Centro de Mídias de São Paulo, usando também o canal da e no dia 29 de maio nós concluímos o primeiro bimestre e o primeiro mês de trabalho remoto, né? Conseguimos avançar bastante no engajamento, mas como nós esperávamos, como todos sabiam, a educação remota, usando a tecnologia, é uma experiência nova para os professores, para os alunos, para as famílias. Então, nós sabíamos que o engajamento não iria se dar logo no primeiro momento e de forma integral. Então, a gente vem numa curva de crescente engajamento. Na primeira semana de junho, de 1º a 5 de junho, nós temos uma semana de replanejamento com os nossos professores,
Tivemos todo um planejamento de como os professores podem buscar o engajamento do aluno, como os demais servidores da escola que não trabalham na sala de aula, né? O pessoal da secretaria, o coordenador pedagógico, o vice-diretor, enfim, todos podem ajudar os professores a buscar o engajamento. E fizemos uma coisa importante também, de trazer 6 grupos de alunos nas escolas para que eles ajudem no trabalho de engajamento, que são os alunos acolhedores, cada escola tem um grupo de alunos acolhedores, os alunos que dirigem os centros acadêmicos, os grêmios estudantis, melhor dizendo, os gremistas, como eles se intitulam, e também os líderes ou representantes de turma. Então, são 3 grupos de alunos que desenvolvem seu protagonismo nas escolas e que estão também militando, né, para atrair os colegas para o centro de mídias e para mantê-los, né, animando a cada um, né? Então, assim, eu trago aqui um pouquinho do esforço que nós estamos fazendo e eu acho que, assim, eu objetivamente te mostro a importância que tem a sua fala nesse momento, nessa conjuntura. Na semana passada foi a primeira semana do segundo bimestre e nós estamos hoje começando a terceira semana. Então, a primeira pergunta é isso, né? Como motivar e garantir o engajamento dos estudantes nesse novo modelo de escola que nós estamos denominando de educação remota, né? Até para diferenciar da educação à distância, que tem uma diferença, porque os nossos alunos eles são acompanhados a cada aula pelo professor daquela disciplina, além de ter a aula do centro de mídia. Então, Letícia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e podemos começar. Agora a palavra é com você. Nós temos aí bastante gente conectada. Essa reunião, essa videoconferência, não é obrigatória para os professores, né? É espontâneo, no horário de almoço. Mas a gente faz 10 conexões. Então, então vamos fazer valer, microfone né? aberto para a sua apresentação. Obrigada, Haroldo. Eu também me senti muito honrada e pude acompanhar nessas últimas semanas esse esforço, principalmente essa busca ativa que vocês vêm fazendo. E se eu tivesse chegado aqui algumas semanas atrás, era exatamente isso que eu ia sugerir como uma primeira ação que a gente precisa fazer. Né, engajamento é um fator de motivação e que tem alguns componentes. Um deles é o seu senso de autoeficácia, ou seja, aquilo que você sabe que você consegue fazer e você conhece. E o outro é o seu senso de autorregulação, que é um pouco do que a gente já espera dos alunos, que eles venham até a escola e sentem na escola e assistam à aula. A gente está num momento totalmente novo e eu acho que muito bravamente, com muita coragem. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui no Centro de Mídia, eu falei para os professores que coragem não era ter ausência de medo, era mesmo com medo a gente encarar esse novo. E eu acho que assim, é só com orgulho que eu posso falar do quanto eu me sinto representada pelos professores do Brasil, pelos professores do Estado de São Paulo, que assumiram esse novo, né? Para a gente conseguir sair de algum lugar onde a gente se sente preso, a gente precisa largar a mão de certezas e começar a criar possibilidades. E criar possibilidades é uma coisa que dá um pouquinho de medo, que é um pouco assustadora. Às vezes a gente se sente despreparado, às vezes a gente se sente sem ferramenta. E mesmo quando a gente faz tudo do lado de cá, né? Então a gente consegue criar um monte de oportunidades, você ainda tem o outro lado, que é a hora que a gente começa a falar de engajamento mesmo, que é como você traz o estudante, a família que está em casa, e realmente isso começa a fazer sentido. Vou dividir uma história com você de uma professora, e acho que vale para os outros professores também. Então, nesse modelo, né, nesse ensino remoto, ela fez esse exercício. É uma professora de música, ela passou
dias pensando e planejando e pensando em aulas de engajantes, e depois eu vou dar umas dicas do que a gente pode fazer, mas ela pensou em como fazer, ela até criou uma aula sobre como construir um rap do coronavírus. Então, era uma coisa super divertida, e ela preparou essa aula. No dia que ela foi ter a interação com os alunos, um monte de coisa deu errado. A internet estava ruim, 4 alunos não vieram, ela não sabia por quê. E aí ela ainda assim, ela queria tanto fazer a aula, ela fez a aula inteira e começou a esperar o resultado, né? Então, as atividades entregues, esse tal desse rap, e ela ficou muito decepcionada, porque passou uma semana e ela não recebeu nada. E aí, nesse momento, ela virou e falou assim, bem, né, que raiva, eu fiz tudo, eu tentei de tudo, estou aqui me expondo e aí eu não consigo chegar, né? Uma frustração enorme. Ela passou uns dias, e essa acho que talvez seja o importante, passaram-se alguns dias, ela conseguiu respirar fundo, ela conseguiu se acalmar, ela conseguiu lembrar de o que ela estava fazendo, que era criar novas possibilidades. Ela podia ter a aula mais perfeita do mundo, mas, de novo, o engajamento ele acontece quando os alunos conseguem se conectar. E aí ela replanejou a aula, e na semana seguinte ela quebrou a aula em mais espaços, ela fez uma busca ativa, então ela mandou mensagem para todos esses estudantes, e aí foi nesse momento que eu recebi a mensagem dela me falando, Letícia, estão aqui 5 vídeos de raps do coronavírus, fantásticos, com a família inteira dançando e engajando, e acho que a mensagem é, não desiste, leva um tempinho, mas uma hora a gente vai começar a criar esses novos canais. E eu imagino que agora vocês, né, os professores que estão em casa e que estão acompanhando os estudantes, acompanhando no centro de mídias, e a gente está persistindo aqui, tentando criar várias maneiras, tem um tempinho que a gente vai precisar respirar fundo e ver que a gente está chegando. Essa transformação ela só não acontece de uma hora para outra. Acho que a sua fala, Haroldo, foi muito importante. O engajamento também não acontece de uma hora para outra. Se a gente pensar em engajamento olhando para essa questão da motivação e da autonomia, e quando a gente fala de autoeficácia é um termo de você saber aquilo que você é capaz de fazer. Se a gente precisa disso dentro de uma coisa que é totalmente nova, imagina um estudante em casa agora. Ele precisa se sentir capaz de aprender alguma coisa para se sentir capaz de testar mais coisas. Então, ele também está em casa descobrindo e se redescobrindo. A gente, do lado de cá, precisa continuar oferecendo aquilo que é de melhor, aquilo que é mais engajante, mas a gente precisa dar um tempo também, fazer essa busca ativa, para que a gente dê chance para esses estudantes se reconhecerem como aprendizes dentro desse novo formato. E que não é um formato que vai para sempre, e que tem muitas coisas que a gente não gosta, mas tem muitas coisas que a gente gosta. E que esse estudante vai precisar conseguir ganhar esse novo repertório interno. Ele vai precisar saber, será que eu consigo mesmo aprender? Será que eu consigo interpretar um texto? Será que eu vou conseguir responder para o meu professor? Será que eu vou aprender frações? É um lugar que é difícil e a gente precisa dar um tempo, dar muito carinho, trazer muita empatia, muita resiliência e muito espaço para a construção dessa autonomia. O outro componente que é a autorregulação, eu acho que é aí que a gente precisa do apoio dos pais, que é ajudar a criar incentivos que permitam que esse estudante consiga realmente focar num ambiente que é digital. A gente faz, e eu tenho certeza que todos os professores aí, a gente lembra na sala de aula o quanto de tempo a gente usa para trabalhar a autorregulação. Cada momento que um professor chama a atenção de um estudante, ou ele vai lá e encosta no ombro daquele que precisa de um pouquinho mais de foco, esse é o trabalho que a gente está pedindo que aconteça em casa, justamente para garantir esse engajamento, né? Se o estudante não participar das aulas, vai ser difícil ele se conectar com aquilo que está sendo tratado, por melhor que seja aquilo que a gente esteja pensando, ou planejando, ou oferecendo. Então, esses 2 componentes, acho que até para eu devolver, assim, ver se a gente tem mais alguma, né, para continuar nossa conversa,
tem um lado que está acontecendo em casa, que está acontecendo com o estudante. Algumas coisas que a gente pode fazer, algumas coisas que a gente vai conseguir ver resultado agora, algumas que a gente vai começar a ver o resultado daqui a pouquinho, mas se a gente persiste nisso, os nossos estudantes vão começar a se redescobrir e se reencontrar nesse lugar de um estudante de um modelo remoto. Então, tem um monte de coisa para falar, Haroldo. Vou deixar você me organizar aqui, porque você já viu que eu já quero ficar falando aqui o dia inteiro. Não, Letícia, assim, até o nosso vocabulário vai se renovando, né? Porque, por exemplo, a ideia de busca ativa do aluno era uma coisa que uma outra escola fazia e tal, mas essa palavra agora entrou no nosso vocabulário. Na semana de 1º a 5, que nós fizemos o replanejamento, essa foi uma das palavras mais faladas, né? Quer dizer, aquele aluno que a gente está vendo que não está conectando, a gente não sabe se ele está assistindo às aulas pela TV, porque na TV é mais difícil, né? Porque ele liga e assiste, mas eu não vejo ele conectado. A gente sabe que tem uma parte que estão lá, sim. Nós, no 1º mês, transmitimos também pelo YouTube, o canal da Secretaria pelo YouTube, e pelo canal do Facebook, mas a gente sabia que tinha muita gente conectada, mas a gente não tinha isso ainda bem controlado. Então, essa palavra, né, busca ativa, você usou outra palavra aí, que com a base, né, que traz a questão do desenvolvimento socioemocional, isso ficou, essa palavra cada vez mais está no linguajar do educador. Autorregulação, né? Empatia, resiliência, todas essas palavras que estão vindo de uma forma, não que elas não estivessem no vocabulário, mas agora elas estão fazendo parte, eu diria assim, do cotidiano mesmo, né? E tudo isso diz respeito ao trabalho do educador. E nós estamos vendo assim, Letícia, quando o professor está na sala de aula presencial com os alunos, ele tem que fazer todo aquele esforço que você fez referência, né, para manter a atenção ali, mas, enfim, às vezes ele consegue ficar com a impressão de que o aluno está engajado, que ele está de corpo presente, mas a mente do aluno não está, e às vezes ele nem consegue perceber isso pela dinâmica da aula. Claro. Né? E agora, com a educação remota, é um desafio, né? Porque você não vê o aluno, né? Você, às vezes, vê ele conectado, você consegue ver que ele está conectado, mas, enfim, acho que é um desafio novo para o professor também, nessa linha que você falou, de desenvolver atividades cada vez mais interessantes e que permitam ao aluno se envolver com os conteúdos, né, com o trabalho pedagógico, para que fique interessante e aí, de fato, ele tenha o engajamento. Eu queria que você comentasse isso. Vai surgindo uma nova linguagem, novos desafios, né? Porque a gente sempre falou que a gente precisa da família, mas agora nós estamos vendo, porque o aluno ele não está conosco, ele está lá com a família, então eu preciso que a família, né, também esteja conectada, né? A família também tem que estar engajada. É com você, Letícia. Não, eu acho que você fez comentários excelentes. A verdade é essa, né? A gente sempre teve e tem alunos que talvez não estejam engajados na nossa aula. A gente tem a impressão, e acho que essa, durante muito tempo, foi até a crítica para a educação mais tradicional, a gente tem a impressão que esses estudantes estão ali aprendendo, porque muitas vezes eles estão quietos, mas, de novo, convido os professores aqui, quantas vezes a gente não fez uma prova e, de repente, aquele aluno que você fala, nossa, mas ela estava com cara de que estava entendendo tudo, e esse estudante vai super mal. Isso porque quando a gente começa a olhar para engajamento, e aí
um pouco dessa linha da ciência da aprendizagem traz esse elemento das competências socioemocionais. Quando a gente traz esse elemento da ciência da aprendizagem, a primeira coisa que a gente começa a ver é como o nosso cérebro realmente aprende. O que está acontecendo e que eu vejo agora é que muitas das coisas que a gente está conseguindo ter tempo e ter espaço para fazer nesse modelo remoto como professores, por exemplo, será que esse conteúdo é realmente relevante para o meu estudante? Será que eu estou trazendo isso de uma maneira que eu consigo capturar a atenção? Será que eu consigo levar a memória? A memória está registrando? A gente está tendo que verificar essas práticas didáticas, modelos, maneiras de como a gente engaja esses alunos e ter um espaço para isso, né? A vida na escola, justamente, principalmente porque a gente está trabalhando com pessoas e pessoas são complexas, então você chega um dia na escola, às vezes não tem luz, então isso já muda a estrutura da sua aula ou daquilo que você está trabalhando. As crianças têm conflitos entre elas. Esses elementos de autorregulação, de competências socioemocionais, eles estão sendo desenvolvidos na escola. E muitas vezes eles tomam muito tempo. A gente acaba tendo menos tempo de planejar justamente esse lugar, né? Se a aprendizagem está acontecendo dentro do aluno, quais são as maneiras que a gente promove essa aprendizagem, promove esse engajamento, que vão além do meu ensino, além da minha didática, que acontece em relação, né? A aprendizagem, ela acontece em relação, ela vai acontecer no indivíduo, em relação com o professor, em relação com o contexto, em relação com tudo aquilo que está acontecendo. A gente, nessa, né, a gente sempre tem muitos desafios disfarçados de... muitas oportunidades disfarçadas de desafios. E eu acho que agora a gente teve uma oportunidade, que é de poder discutir mesmo, será que a maneira que a gente chega nos estudantes, a gente está realmente chegando neles? Será que a gente pode questionar um pouquinho de como um professor traz uma ou outra pergunta de maneira diferente para garantir que esse estudante tá engajado mesmo agora no ensino remoto, mas quando a gente voltar para a escola, porque um dia a gente vai voltar para a escola, o que a gente traz e aí da ciência da aprendizagem é realmente algumas coisas sobre como o nosso cérebro aprende. Então, o que você trouxe agora, a gente precisa ajudar o estudante a se ver ali no processo de aprendizagem. Como que, às vezes, o professor, com uma frase, ajuda isso a acontecer. A gente não precisa necessariamente mudar todo o currículo. Tem coisa que já está ali, que bom que já tem esse trabalho feito. Como que a gente, professor, pode se posicionar também nesse lugar? E uma das coisas que eu fiz, Haroldo, eu vou te contar, porque eu fui testar, eu fui fazer um curso, eu dei um curso online tentando promover todas essas coisas. E foi super difícil, porque chegou uma hora que eu falava assim, não, eu queria que eles participassem um com os outros, eu falava assim, professores, eu queria que vocês pensassem agora em voz alta, se você não tiver com quem falar, fala com um cachorro, fala com algum objeto, mas essas maneiras da gente conseguir colocar a pessoa que está à distância num lugar de protagonista da aprendizagem, a gente está descobrindo. E pode ser que tenham muitas coisas muito legais que venham daí. E muitas vezes a gente já fez isso, né? O que você falou, essa busca ativa. Na escola, quando a gente está presencial, ela tem uma outra cara. A gente já cansou de ver histórias de diretores que vão e ajudam a engajar a família, ou que algum professor que cria um projeto super legal, comunitário, que traz todo mundo. Eles estão procurando também, é uma busca ativa ali, apesar de presencial. A gente descobrir, trazer, mostrar para os estudantes que eles podem aprender, que eles podem se engajar, que tem lugares diferentes ali, é o exercício da educação. Eu fico muito orgulhosa mesmo de chegar aqui, de ver tudo que a gente está fazendo, e não é que a gente está fazendo de novo com 15 escolas, a gente está fazendo com milhões de estudantes, é uma coisa hercúlea e fantástica, e no lugar certo, né? Eu acho que a gente vai ter resultados muito fenomenais. E para os professores mesmo, eu sei que está difícil, assim... também estou cansada, estou cheia de olheira. Falei, a gente está cansado mesmo.
Mas esse é aquele momento que a gente pode estar cansado, porque a gente está. Imagina, a gente conseguiu passar pelo primeiro mês, onde tinha muita dificuldade, onde a gente tinha que vencer as nossas dificuldades, né? As nossas dificuldades de autorregulação, as nossas dificuldades de abrir espaço, de ter possibilidade, de ter disponibilidade, de se colocar vulnerável, de aparecer, né, entrar para dentro da casa dos nossos alunos e eles entrarem para a nossa. A gente teve que fazer isso. A gente está agora na segunda fase, tem que respirar fundo, porque essa segunda fase agora é garantir que a gente consegue trazer os alunos. E a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Demora um pouquinho, mas a gente vai conseguir, eu não tenho dúvida. A gente já está começando a ver, né? Vocês já falam, eu já fiquei sabendo aqui que a gente está com muito mais estudante participando e vendo as aulas. E esse é o primeiro passo, é criar esses novos repertórios. E a gente, como professor, persistir. Letícia, a gente está acompanhando aí nacionalmente, praticamente todos os estados estão com experiências remotas, mas assim, do que eu conheço, né, do que a gente ouve dos secretários estaduais, eu não tenho a menor dúvida de dizer que a experiência de São Paulo, que é um grande desafio para todos nós, né, para nós gestores da secretaria, né, para os nossos dirigentes regionais, nossas equipes regionais de supervisores, de PCNPs, né, igualmente para a diretora de escola, para cada professor, é um grande desafio, mas eu acho que a nossa experiência aqui de São Paulo está sendo uma das mais bem-sucedidas, né? O que não quer dizer que a gente tenha superado todos os problemas e desafios, mas, assim, até pelo tamanho da rede, né? A rede estadual paulista é a maior rede de ensino público das Américas. Então, isso em si traz um desafio complementar. Mas o que nós estamos observando? Como você bem falou, o primeiro mês, né, o aluno não conseguia conectar, conectava, caía, enfim, uma quantidade de problemas. Eu me lembro que teve um dia, aliás, foi no início dessa semana de replanejamento, que nós estávamos com 120 mil professores conectados, Letícia, e o secretário Rossielli, que eu aproveito para dizer, está no hospital ainda, mas só está melhorando, né? Eu esqueci de falar isso no início. Ele já esteve na UTI, já saiu da UTI e só está melhorando. Daqui a uns dias ele está de volta conosco. Então, o secretário Rossielli falando e caiu tudo, entendeu? Todo mundo perdeu a conexão. Depois a gente foi descobrir que era um problema nenhum dos servidores, que foi restaurado em questão de meia hora e aí voltou. Então, tem desde esses problemas operacionais que a gente vem a cada dia tornando o centro de mídia mais sofisticado e com mais recursos tecnológicos para que os professores possam cumprir sua missão. E vai melhorando crescentemente. E isso é um fator que ajuda no engajamento, né? Porque realmente é horrível. Você está conectado, aí cai, sem que você tenha feito nada por um problema de rede ou um problema do equipamento. Então, nós vamos aperfeiçoando isso. E tem o grande desafio, você falou, eu queria explorar um pouco mais. O nosso público agora é principalmente de professores, né? Para o professor é um grande desafio. Você falou de uma experiência sua. Eu me lembro que há muitos anos atrás, a tecnologia nem era sofisticada como hoje, mas eu fui contratado para preparar um curso que seria, em grande medida, à distância. Nossa, como foi difícil, né? Você, de uma experiência presencial, vir para uma experiência, né, que você tem que produzir a aula aqui para o vídeo. Realmente é um desafio pessoal muito grande, né? É um desafio para os professores, para cada um professor. É claro que uns superam com mais facilidade. A gente tem falado muito do professor, do colega apoiar o colega, né? Isso é muito, muito, muito importante. E uma outra coisa que eu queria que você comentasse, né, explorasse mais, é o seguinte: já está bem disseminada a ideia de que a escola de hoje
o estudante, o aprendiz, ele tem que estar ativo, ele tem que ser um polo ativo, ele não pode ser um polo só de receptor de informação, né? Ou seja, aquela escola que nós estudamos, nós adultos de hoje, aquela escola em que todos ficavam sentadinhos, ouvindo, copiando ou não, depois estudavam, essa escola já foi, ela foi ótima no tempo, entendeu? Mas hoje a juventude, né, as crianças, desde pequenininha, né, eu mesmo tenho uma netinha de 2 anos e meio, e ela já liga para mim no celular e fala, vovô, te liguei sozinha, entendeu? Então, assim, as crianças hoje têm outra, né, outro jeito de ser, e a escola não está acostumada com isso, né? Isso angustia, às vezes, o professor, porque ele não sabe exatamente como fazer, mas a pandemia, aí olhando, né, a pandemia, claro que é um grande problema para a humanidade, né, um grande desafio para a humanidade. Mas olhando pelo lado positivo de toda a crise, a pandemia é uma oportunidade do professor entender de vez, né, que a função dele, né, aquela antiga de ensinar, hoje precisa de uma mudança radical, né? Aí eu te pergunto assim, eu sempre penso nessa ideia de que o professor é mais um tutor, um curador de conteúdo, aquele que estimula, que apoia, que busca meios de aumentar o engajamento do aluno. Quer dizer, o que muda, né? Você acha que a gente sai bem diferente quando as aulas presenciais voltarem, no que diz respeito à perspectiva do professor? Essa experiência vivida agora vai ser muito impactante nessa direção do novo papel do professor, do papel mais ativo do aluno, enfim, e disso ser uma coisa que leve o professor, cada um com o seu jeito, cada um com a sua característica, cada um, né, com o seu emocional, a superar esse desafio de se transformar de um professor que dá aula para um professor, digamos, tutor, ou qualquer nome Haroldo, que você traga que seja mais, eu vou, que diga mais dessa função. eu vou, acho que eu vou ser mais paciente com os nossos professores. Eu tenho a chance de eu tenho um filho de 7 anos, então que está nessa pandemia passando por processo de alfabetização e por vários processos em casa. Então, eu como mãe podendo estar perto dele e olhando para ele, a gente vê como é difícil a gente mudar aquilo que a gente acha sobre a gente mesmo, né? Imagina, ele tem 7 anos, imagina a gente, todos os professores jovens com seus 30 e pouquinhos anos, como é difícil a gente mudar, porque a transformação ela é uma coisa que acontece muito mais profunda do que a gente só saber no cognitivo. Então, eu acho que durante muito tempo todos os professores já estão sabendo, né, da importância de você ter uma aula que é mais engajante, de você ter uma aprendizagem mais ativa. Alguns professores ainda falam, não, mas é assim, e eu vejo, mas é uma coisa que tá na nossa base nacional. Quando você chega isso numa estrutura, a importância de você trabalhar, por exemplo, competências socioemocionais e fazer um tipo de trabalho que é mais ativo, é porque esse já é um conhecimento que está lá. A grande dificuldade é mudança. Então, a gente pergunta, né, tem gente que reclama a vida inteira que não consegue fazer dieta. Não é que ela não sabe que ela não precisa fazer a dieta, é que ela não consegue. E esse lugar, onde a gente fica paralisado, acho que é um lugar que a gente ficou durante muito tempo e que os professores ficaram durante muito tempo. Várias coisas paralisam a gente, né? Uma mudança complexa, você precisa ter a visão de para onde você está indo, você precisa ter os recursos, você precisa ter as habilidades, você precisa ter um consenso de que isso é importante. Tem muitas coisas que precisam estar lá presentes e trabalhadas constantemente. E a gente nunca conseguiu também sistemicamente parar, virar e falar assim, agora a gente vai respirar fundo e a gente vai entrar nessa água fria junto. Acho que os professores, por muito tempo, seja estruturalmente, seja pessoalmente, seja por falta de recurso,
eles também viam essa mudança, né, viam a necessidade, viam os estudantes deles começando a se transformar, e eles não tinham esses recursos. Então, um canal desses, por exemplo, a gente se encontrar aqui, eu poder estar conversando com você, conversando com professores, e a gente está falando da importância do papel deles, eles, cada um deles como agentes dessa transformação, e que eles precisam primeiro olhar, e fizeram isso, olhar, abrir espaço, conseguir ver essa transformação como algo possível, tentar muitas vezes se frustrar, que nem meu filho tentando aprender a ler e escrever, se frustra imensamente quando ele tem que ler uma palavra que ele não conhece, é o que a gente está se propondo a fazer de novo. Eu acho que quando a gente se organiza, por exemplo, num programa desses, ou a gente se organiza em volta desses novos termos, e o professor respira fundo e fala, tá bom, o que é que eu estou preso? O que é que está me prendendo? Ele consegue, eventualmente, fazer a próxima pergunta, que é, então, se eu estou preso nesse meu modelo, e daí? E o que eu faço a respeito disso? Né? Essas, aliás, são 3 perguntas que, quando você se sente, aí para os professores, quando eles se sentem muito paralisados, e às vezes o paralisado tem várias caras. O paralisado tem a cara de quem culpa todo mundo e fala, é culpa disso, é culpa disso, é culpa disso. O paralisado tem aquele que fala, há 50 anos atrás era tudo muito melhor, os estudantes são bagunçados. O paralisado tem a ver, eu estou com muita dor, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo. Tem algumas perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo. Então, a primeira delas é assim, o quê? A verdade é que tudo é uma interação, né? Então, eu, professor, acredito em muitas coisas, mas eu estou preso em relação a essa nova pandemia, ou aos meus estudantes que mudaram, os meus estudantes do Fundamental 2, que agora têm um outro jeito de se conectar. Então, eu preciso sair desse lugar de certezas e me encontrar num outro lugar. Então, esse é o quê? Então, eu preciso descobrir que eu estou parada porque eu acredito que uma aula boa é uma aula desse jeito e os meus estudantes acreditam que uma aula boa é de outro jeito. Então, a primeira coisa é se vocês reconhecerem isso. A segunda é, a partir do momento que você reconhece, você fala, e daí? Aí você começa a pensar, olha, se eu continuar no meu lugar, o meu estudante no outro, e daí? Tem muita coisa aí, são as coisas que a gente valoriza. E daí que ninguém vai aprender. E daí que a gente vai perder esse tempo. E daí que a gente vai aumentar as desigualdades. São coisas relevantes. Então, identificar esse segundo e daí. E esse, né, o próximo passo é então. Então, o que a gente faz? Porque, por mais que a gente reflita, chega uma hora que a gente precisa criar novas possibilidades. Essa capacidade adaptativa que tem a ver com resiliência, ou seja, aquela gordurinha que a gente tem, os recursos que a gente tem para lidar com situações difíceis, é o que permite que a gente faça uma transformação. E, de novo, ela faça uma transformação genuína. Uma transformação genuína, ela parte de um lugar onde a gente tem escuta e fala, onde você tem esses 2 espaços, onde a gente começa a escutar. Eu estou ressaltando porque eu realmente fiquei muito impressionada. Eu acho que buscar ativamente os estudantes a gente faz na escola. A gente faz isso numa sala de aula, às vezes a gente faz isso em casa, quando você tem filhos, e de repente eles se distanciam. Essa busca ativa nada mais é do que a gente criar novas possibilidades, novos canais. É você realmente escutar quem está do outro lado. E isso, para mim, é a maior potência do encontro. É a potência que a gente tem da educação, que é a potência de você construir novas soluções para o futuro. Acho que a gente está longe de achar que todos os problemas do Brasil, do mundo, da humanidade, da nossa educação, eles estão todos resolvidos ou eles vão se resolver. O mundo vai continuar mudando. A gente, no começo do ano, não tinha uma pandemia, mas a gente ainda tinha índices desiguais. Quando a gente não tiver mais a pandemia, a gente vai ter talvez outra coisa. Esse é o exercício constante, né? E depois do e então, sempre tem de novo o quê? Porque é a natureza. A gente constrói, a gente se apaixona por uma coisa que a gente fez e a gente conseguiu. E aí o próximo passo é você desconstruir e ouvir e ver as novas gerações que estão chegando, as novas soluções que precisam acontecer, os novos contextos.
Tem uma coisa que é um pouco cansativa de olhar isso como um ciclo, mas esse é o ciclo da vida, é o ciclo do que acontece. Mas também é a mágica, porque é daí que nascem, por exemplo, soluções como essa, como o rap da professora, o rap do coronavírus, é daí que nascem. Eu fiquei encantada, Haroldo, eu não sabia que vocês estavam chamando os CAs, os jovens líderes, os representantes. Isso é fenomenal, de repente esses estudantes ganharam um canal gigantesco. Olha, milhares de professores podem escutar eles agora. Se a gente, eu não sei, eu não acho que a gente tem todas as respostas prontas, e que bom que a gente não tem todas as respostas prontas, mas ouvindo eles, trazendo eles, abrindo espaço, o professor fazendo no começo daquela aula dele, perguntando, e aí, como vocês estão? E aí, o que isso tem a ver com a sua vida? Que a gente começa a construir esse novo. E aí, só para a última coisa que você falou, se a gente vai ficar tudo igual e se o professor vai ficar tudo igual, eu acho muito difícil. Eu não acho que tudo muda e eu não acho que tudo muda de uma vez. Eu acho que as transformações são sintomas de crises que já acontecem há muito tempo. Eu acho que os professores estão aceitando esse convite, que é um convite muito grande de bancar um novo lugar de trabalho, de representatividade, de vulnerabilidade. E eu acho que a gente, de novo, talvez não tenha todas as respostas, a gente comece o ano que vem todo mundo meio truncado, mas a gente vai ter um ciclo de aprendizagem e a gente vai ter bons resultados, porque uma das características de pessoas resilientes é que elas sabem que qualquer esforço delas vale a pena. Qualquer esforço que você estiver fazendo em direção desse lugar de escuta, de conexão, ele é um esforço que muda o futuro, porque o futuro não está pronto, ele faz parte das nossas pequenas ações. Então, como a professora que foi lá e tentou uma vez a aula de rap e deu tudo errado, ela foi lá e tentou de novo de um jeito um pouquinho diferente, a gente vai fazer isso também. Então, eu acho que a gente está criando possibilidades para que os professores se reinventem também. E que, às vezes, a gente ainda não tinha tido todas essas possibilidades. Mais ou menos isso. Letícia, eu acho que você aí já meio que respondeu uma pergunta que está com muita frequência aqui, né? A professora, o professor que estão nos assistindo, muitos estão perguntando, bom, mas o que eu faço na prática, né? Mas eu acho que você respondeu aí, eu acho que é muito natural que, seja pelas mudanças do mundo, seja por essa situação inusitada que a pandemia nos trouxe, a gente é colocado frente a frente com um mundo totalmente diferente, com imensos desafios, mas também com muitas oportunidades. E eu quero acompanhar seu raciocínio. A gente tem muito claro, né, secretário Roscielli, eu, todos nós falamos muito para os professores o seguinte, o sistema, né, o sistema central, a secretaria, nós temos que planejar, estabelecer diretrizes, orientar, mas, sabe, o maior capital, o grande patrimônio que nós temos é o talento e a capacidade dos professores, né? Eu tenho falado, Letícia, para todos o seguinte, neste mundo do século XXI, tem muito dissenso, mas tem alguns consensos, tem algumas coisas que são convergentes. Quem está pensando o futuro sempre diz o seguinte, que para uma pessoa, né, um ser humano, nesse mundo do século XXI, ter sucesso, aí entendido sucesso em todas as dimensões, ele precisa trabalhar, fazer algo com propósito, né, com paixão, com encanto, né? E para ter isso, é sempre fazer alguma coisa boa para alguém e para muitos, né? Isso é a essência da profissão de professor, né? O professor faz o quê? Forma as futuras gerações, né? É muito comum você ouvir que o professor é apaixonado pelo que faz. Sensacional, né? Então, essa condição está dada e nós acreditamos nisso, que o professor tem uma capacidade enorme de se superar por conta desse envolvimento com essa função de formar
pessoas, desenvolver pessoas e formar as futuras gerações. Mas tem, né, essas reflexões do século XXI dizem também o seguinte, além de outras coisas, qualquer atividade que você estiver desenvolvendo, para ter sucesso, precisa usar a tecnologia. E eu acho, Letícia, não sei se você concorda com isso, que a pandemia, não é que a gente não usasse tecnologia, na verdade, o nosso centro de mídias, nós estamos planejando ele desde o ano passado e tomando ações. Só que agora a gente teve que acelerar e passar a usar, né? E o professor vivenciar essa experiência, o aluno, a família. Então, assim, eu sou muito esperançoso, otimista, seja lá que palavra for, sobre o que a gente vai ter depois. Mas não é, eu concordo com você, não vai estar pronto, né? Não tem uma receitinha, né? Eu acho que vai ser muito isso, cada professor, né, inventando o seu rap. Aliás, a gente está vendo isso, Letícia, o que vem de vídeo, né, de aula, os professores estão criando um monte de coisa, nós acreditamos nisso, né? Nosso papel é ir abrindo espaço para que o talento, a dedicação, né, a paixão de cada professor seja alguma coisa transformadora. E é de várias transformações que nós vamos ter um outro jeito de ensinar, um outro jeito de aprender, e, enfim, uma escola diferente. Professor, eu acho que, para aproveitar o tempo, e eu achei ótima a pergunta, então, dado tudo isso, quais são algumas coisas que talvez esses professores possam fazer agora? Eu acho que você falou já alguns elementos. Quando a gente traz a ciência da aprendizagem, a gente vê que a necessidade de fazer uma aprendizagem ativa é o que realmente engaja o estudante do outro lado. Saber que a gente precisa pensar em atividades que sejam prolongadas, ou seja, na verdade, que o estudante entenda por que ele está fazendo aquilo, por que aquilo é relevante no contexto dele. Então, essa é uma das coisas. Tem maneiras da gente fazer isso no online, a gente está começando a descobrir, não só com ferramentas tecnológicas, mas também fazer perguntas, né? Vocês estão em casa assistindo. Se vocês conseguiram fazer algum tipo de reflexão agora, vendo aqui à distância, os seus estudantes também estão fazendo isso. Então, a maneira como você convida a pessoa do outro lado a refletir faz a diferença. Isso é um pedaço da aprendizagem ativa. O outro são a garantia de que você está contextualizando e permitindo que o estudante traga um pouquinho disso para o dia a dia dele. Como a ideia da professora de fazer um rap, ou fazer algum movimento comunitário, ou fazer um trabalho ali em casa, ou fazer perguntas sobre a química do dia a dia dentro da sua casa, isso também ajuda na aprendizagem ativa, ou seja, você ter maneiras, projetos um pouco mais longos, que eles possam ir refletindo. Você não precisa mudar todo o seu currículo, você pode incluir isso, isso às vezes é uma fala, uma oportunidade que você abre, e que você, de repente, vai conseguir buscar e resgatar um outro estudante, a atenção e a curiosidade de outro estudante. Outra é a tecnologia. E a tecnologia a gente sempre usou na escola. Às vezes a tecnologia foi uma lousa, foi um giz, foi o livro. A gente tem essas tecnologias. Então, lembrando que ela está lá a favor desse lugar de aprendizagem, não ter medo, porque... De novo, a aprendizagem ainda vai acontecer em relação. A novidade, a construção desse novo mundo, desse novo futuro, ele acontece com esses mentores, que somos nós, professores, e com os nossos estudantes, é o espaço que a nossa sociedade escolheu, é a escola, é a instituição que a gente escolheu no mundo moderno para poder construir o futuro. Olha que coisa linda. Então, não olhar para a tecnologia como seu maior inimigo, e sim como uma das ferramentas que você pode utilizar. Vale lembrar algumas coisas, Haroldo, eu acho que, aí contando para os professores, a gente está olhando para aquilo que está ficando, ou seja, o que fica na memória e na atenção do aluno, a gente precisa entender um pouquinho de como memória e atenção funcionam. Então, memória e atenção são fatores que dependem da interação do sujeito, dele conseguir se ver lá.
A gente absorve coisas de várias maneiras, não é só sentado olhando para a tela. Então, convidar os professores a usarem os outros sentidos, a pedirem para os estudantes usarem os outros sentidos. Às vezes vai ser ouvindo uma música, às vezes vai ser fazendo algum tipo de movimento. Isso ajuda, inclusive, esse estudante a lembrar depois. A gente tem, nosso cérebro é uma máquina fantástica, ele aprende de várias maneiras e ele sempre aprende de várias maneiras. Às vezes a gente começa a gostar de alguma coisa e a gente nem percebe por quê, porque o nosso cérebro está aprendendo. Então, professores, arrisquem essas novas linguagens, porque a gente não tem certeza ainda exatamente. Os seus estudantes são únicos. Você não sabe ainda quais são as melhores interações com eles. Então, mesmo à distância, façam essas provocações. Será que você consegue correr em volta da sala? Será que você consegue fazer a tabuada fazendo polichinelo? Tá cheio de ideia boa para a gente não deixar de escutar essas que estão aí. E aí outras coisas que são importantes, então a ideia de você deixar claro a expectativa do que vocês estão fazendo. Então, se vocês puderem, no começo das aulas, sempre deixar isso claro, relembrar o estudante, ajudar eles. Eles não lembrem que nem eles, nem os pais estão vendo todo o arco do nosso currículo, eles não sabem disso. Então, ajudem a contextualizar, ajudem o pai em casa a contextualizar aquilo que ele pode cobrar do estudante. Então, olha, isso é o que a gente está esperando para hoje, a gente vai fazer isso, isso e isso. Lembrem de conectar com eles, de perguntar como vocês estão. Eles estão em casa, estão buscando maneiras de se aproximar. E esse vai ser um fator transformador do engajamento, quando eles se sentirem escutados. Quando a gente, mesmo à distância, virar e perguntar como você está. Escreve. 1 minutinho, 30 segundos, escreve algumas coisas sobre como você está. E isso faz muita diferença. São pequenas coisas. Eu tenho mais um monte de sugestão, mas eu como sempre, Haroldo, você conhece, eu falo mais do que me é permitido. Então, eu vou parando por aqui, mas depois também divido com vocês algumas dessas dicas bem em itens. Queria agradecer pela oportunidade, mesmo que eu tenha falado demais. Mas tem jeito, gente, tem jeito. E como diria minha professora lá, Mariana, assim, não desiste, que uma hora esse trem funciona. Esse trem dá resultado. Agora é a hora da gente ter persistência e resiliência. Nossa, mãe, que bom. Letícia, não é que você falou demais, é que tem muito assunto para tratar, né? E o tempo passa, nós estamos realmente chegando ao finalzinho aqui. Eu queria te dizer assim, eu acho que aqui na Rede Paulista, nós temos algumas alavancas já estabelecidas muito importantes, né? Eu vou relembrar, né? Toda escola estadual, Letícia, tem o Grêmio. Tem lá uma dúzia de jovens que anualmente se organizam para trabalhar pela escola, pelo coletivo da escola, né? Isso é muito importante. Toda escola de ensino fundamental 2 e ensino médio tem o grupo de alunos protagonistas, que acolhe os colegas, que recebe os visitantes, que ajuda a direção da escola a fazer uma série de coisas. Esse é um grupo também que geralmente tem 8, 10 alunos. E toda escola tem o representante ou o líder de turma. Então, é um timaço de estudantes, todos exercendo seu protagonismo, ajudando os colegas e fazendo a escola mais dinâmica e mais participativa. Então, isso é extraordinário. Toda escola, Letícia, faz anualmente um plano de melhoria, né, da aprendizagem, né, de cuidados melhores para reduzir abandono. Então, isso são alavancas que a rede já tem e que agora, com a tecnologia, eu acho que vão ser muito mais aperfeiçoadas, né? E eu acho que você deu uma dica fundamental aí para os nossos professores, né? Vai dar aquele vácuo, né? Olha, como é que eu faço? As perguntas que vieram aqui para nós, entendeu? Não tem resposta pronta, né? Não tem, eu acho que você foi muito feliz na sua fala. Cada um precisa achar um caminho, precisa compartilhar o que é mais fácil hoje com a tecnologia,
Aliás, eu vou repetir isso, a gente recebe vídeos extraordinários de jovens, de criança pequena de 1º a 5º ano, sabe? Falas assim, super inteligentes, família produzindo com os filhos, professoras, professores, coisas assim extremamente animadoras. Então, Letícia, eu agradeço muito a sua fala, já fica contratado a sua volta, né? A turma está falando aqui, toda pessoa que a gente traz para conversar com a rede, né? Esse é o barato de uma rede educacional, de lidar com os professores, né? Eles perguntam, né? Mas fica sempre pergunta a responder, o que é muito bom. Se a gente não tiver perguntas, a gente não avança. E eles estão aqui também muito agradecendo pela sua fala, e fica o convite para você voltar outras vezes, que nós vamos conversando aí, ver qual o melhor momento, mas eu acho que esse assunto, né? Esse tema que você traz, né? A ciência da aprendizagem é uma coisa que cada vez mais a gente vai ter que lidar com ela e, sobretudo, cada professor, eu acredito muito nisso, cada professor apoiar o professor, né? O professor tem muito que aprender com os seus pares, né? Seja na mesma escola, seja dentro da rede, compartilhando as boas práticas. Então, olha, muitíssimo obrigado, Letícia. Obrigada, professor. Muitíssimo obrigado a todos os professores aí conectados. Letícia, nós temos mais de 6.000 conexões aqui, tá? Que bom, gente. Obrigada. E vocês conseguem. Vocês são a chave dessa transformação. Pode tentar, suas ideias malucas estão todas bem-vindas. Estou aqui abrindo a licença. Tem coisas diferentes. Vai sair muita coisa linda daí. E obrigada, Haroldo. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todo mundo que organizou esse canal. E depois eu entro no link do chat e tento responder algumas das perguntas que eu consegui. Mas a chave da transformação está em vocês. Você sai nos devendo respostas, volta. Sem problemas. Tenho certeza que você vai topar. Então, mais uma vez, para finalizar, te agradeço, Letícia, muito aos conectados, a equipe, né, do Centro de Mídias que está aí organizando tudo. Uma boa tarde a todos e bom trabalho a partir das 2. Um abraço a todos. Boa tarde, gente. Obrigada. Boa tarde. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.